Porque a gente tá falando do Big Bang, né? Mas tem outras teorias que são... que não gostam da teoria do Big Bang. É mesmo? Tem várias. A Big Bang é a mais aceita, mas não a do Big Bang ela é a mais aceita e é a que você tem mais evidências. Radiação cósmica de fundo, concentração de determinados elementos, deutério, hidrogênio e tal, galáxias se expandindo, entropia e tal. Então, várias coisas levam aquilo a do Big Bang. Mas existem outros. Tem, por exemplo, a teoria do universo que fica... É o Bouncing Universe. Ele vai e depois contrai. Vai e contrai, entendeu? Então ele chega num limite dele, que é um limite. Depois ele volta e se contrai de novo. Então vai ter... Tem a teoria que a gente vive dentro do buraco negro. Por isso que a gente nunca consegue chegar... porque não é o horizonte de eventos, a gente não consegue sair do buraco negro. Então existe a teoria que, na verdade, o universo ele tá dentro de um grande buraco negro. Nossa, e cara, tal. Tem essas teorias, cara. Tem essa teoria. Tem até você chegar vamos dizer, no extremo, que é a teoria da simulação, que a gente vive numa simulação. Você lembra do Matrix, né? Claro. Então, que é baseado numa dessas teorias. Tá renderizado até onde a gente consegue ver. Exatamente. Quanto mais a gente consegue ver, vai renderizando. Vai renderizando, exatamente isso. Então, assim, só que cada uma dessas teorias, né, você tem que buscar algumas evidências para suportar elas. E várias delas, elas caem logo no começo. A do Big Bang é a que resiste a mais tentativas de uma... Mas a gente nunca pode falar que o universo nasceu desse jeito. A gente não sabe. A gente tem aí... Pode ser que surja outras evidências agora que mostram, não, cara, foi uma outra maneira. Entendeu? A teoria das cordas não tem nada a ver com isso. A teoria das cordas, ela tem a ver com uma outra área, né? Que é a área do muito pequeno. Não é sobre a origem do universo É até curioso, né? Que entra exatamente da questão do infinito mesmo. E a teoria das cordas entra nesse ponto aí. Porque é o seguinte. Você tem lá o ponto, a singularidade no centro do buraco negro. O buraco negro é um objeto feito de gravidade. Ele é uma região do espaço-tempo extremamente curvada, que é gravidade. E ali tem um ponto onde toda a matéria se concentra, que a gente chama de singularidade. Certo. Essa singularidade, então, é um ponto... Essa singularidade é usada para bastante coisa. Até na inteligência artificial também tem um ponto de singularidade. É outra coisa. É outra coisa, tá. Mas aí tem essa singularidade. Então, é uma coisa com muita gravidade e é muito pequeno. Como o Sérgio falou, tem... Agora, no muito pequeno, entra a mecânica quântica. Só que aí, uma coisa curiosa acontece na singularidade. A relatividade geral, quando ela começa a prever coisas para a singularidade, ela quebra, começa a dar infinito. Realmente, as equações tendem ao infinito. O Einstein chegou a ficar com esse problema na cabeça? Sim. O problema que mais doido foi esse, na verdade. Ele passou o resto da vida dele que não nesse funcionava. problema. Não funcionava. Dava uma divisão por zero. Do Einstein mesmo falou isso, né? E aí tem a mecânica quântica também, que tenta explicar esse ponto, porque é muito pequeno, então a mecânica quântica que deve atuar ali. Abandona todo esse conhecimento e criou um conhecimento só para quando a coisa é muito pequena. Exato. A gente fala que a física que a gente conhece, ela não funciona ali. O Einstein o Einstein tem várias frases, né? Uma delas muito legal é que o buraco negro é onde Deus fez a divisão por zero. Exato. Por quê? Porque não faz sentido? Não existe divisão por zero. Nesse lance de viagem espacial aí, o que você mais quer ver? Olha, eu tava lendo, quando eu li brevemente sobre a hipótese do Berserk, né, de resposta do paradoxo de Fermi. E um dado que me chamou a atenção é que mesmo com viagem espacial em velocidade convencional, tipo as que a gente hoje teria tecnologia para fazer, em cerca de 30 a 50 milhões de anos a gente conseguiria colonizar a galáxia. Pelo menos ter estabelecido presença em todos os setores, na maior parte dos sistemas estelares e tudo mais. Eu não acho que isso é impossível para a humanidade, só que eu vou falar, eu não acho que isso é possível para a humanidade. Eu queria que todos vocês colocassem um asterisco mental depois de humanidade, porque eu não acho que vai ser a humanidade de carne e osso que vai concretizar esse efeito. Boa. Eu acho que faz parte da evolução natural, talvez, da nossa espécie, ou melhor, não natural da nossa espécie, que talvez robôs assumam o nosso lugar, inteligências artificiais. Então eu acho que o futuro da exploração espacial de longo prazo e longas distâncias está muito mais com seres de silício, ou tipo placas de silício e coisas do tipo, do que com seres humanos. Que é uma boa, né, para essas viagens longas aí, colocar. Robôs só precisam de energia, eles não comem, eles não se cansam de trabalhar. Não sente dor, não sente saudade.
gravidade. Não precisa respirar. O homem chegar em Marte, ser humano? Eu espero que ele chegue em Marte enquanto eu tô vivo ainda. Eu acho que vai chegar, né? Eu acho que o projeto Artemis vai dar um pontapé muito interessante, porque no espaço, historicamente, a gente teve um efeito muito interessante, que era, sempre que um país fazia alguma coisa, os outros países olhavam um pro outro e falavam, acho que a gente vai ter que fazer igual. Com grandes conquistas, né? Tipo, corrida espacial e tudo mais. Hoje em dia, eu acho que o espaço se tornou mais acessível. Tanto é que a gente tem participação muito forte na iniciativa privada, a conquista espacial. Assim que eu acho que a missão Artemis começar a estabelecer as primeiras portas de entrada pra Lua, pra nossa permanência na Lua, assim como a gente teve a permanência na ISS, eu acho que isso vai catapultar a gente pra, muito provavelmente, começar a explorar mais humanamente o sistema solar. Porque se a gente conseguir fazer uma base de permanência na Lua, a gente conseguir, sei lá, extrair combustível na Lua. Vai, ali a água, né? A Lua é literalmente a nossa porta de entrada pro cosmos. A velocidade de escape da superfície dela é muito menor, é muito menos energia necessária. Se a gente conseguir produzir combustível na Lua, a gente tá feito, sabe? É literalmente a nossa porta pro céu, a Lua. É isso mesmo. Existe uma conspiração que é o tal do Nibiru. Já ouviu falar no Nibiru? Não. Nibiru é o seguinte, o povo sumério, o povo antigo, sempre foi uma civilização muito avançada do ponto de vista da astronomia, da matemática, igual os egípcios, os astecas, os maias, os sumérios eram do mesmo jeito. Aí pegaram umas escrituras sumérias e um cara chamado Zacarias Sati escreveu um livro chamado O 12º Planeta. Nesse livro, ele fala que vai entrar na Terra um grande objeto chamado Nibiru, e esse objeto vai destruir o planeta Terra. Isso é o que o cara escreveu, tá? Tem problemas nisso aí? Tem, porque as escrituras sumérias, elas não estão completas. Então você tem uma frase aqui e uma de cá, e o cara completou com o que ele queria aqui no meio, que fizesse sentido para ele. Muito bem. Em 2017, uma pessoa veio me procurar. Falou assim, pô, Sacani, eu vejo que você fala desse negócio de espaço aí, você já ouviu falar em Nibiru? Falei, claro que já. O que é Nibiru? Falei, cara, Nibiru não é nada, cara. Nibiru não existe. Esse Nibiru, esse objeto, ele não existe, entendeu? Esse cara escreveu isso, mas esse objeto não existe. Nunca foi observado nem nada. Falei, nunca foi observado. Ué, como não, cara? Tem um cara, aí olha o que aconteceu. Um cara aqui no Brasil, doutor em oceanografia, montou um grupo onde tinha gente famosa, atores, atrizes e tudo mais. Ele montou esse grupo, e esse grupo era o seguinte: Nibiru está chegando. Nibiru vai bater na Terra. Você não quer morrer? Eu tenho um lugar que vai ter a salvação. Eu tenho um terreno, e esse terreno está localizado no único lugar da Terra que vai sobreviver. Então, se você no único lugar da Terra que vai sobreviver. Então, você quer sobreviver ao impacto de Nibiru, você tem que comprar um terreno aqui comigo. Entendeu? Esse era o papo do cara. Esse era o papo dele. Aí, se eu falar só isso, você vai falar, pô, que coisa ridícula, né? Mas aí vinha com toda a parte científica para apoiar ele. Qual que era? Ó, tem um observatório lá na Romênia, que é o cara que tá fazendo esse estudo. Aí ele punha lá o nome do astrônomo. O astrônomo fulano de tal tá fazendo o estudo, e de vez em quando eu vou mandar as fotos para vocês. Aí ele colocava uma foto, não tinha nada a ver, cara, tá? Me colocaram nesse grupo. Eu entrei nesse grupo. Eu fiquei nesse grupo aí um bom tempo, entendeu? E aí o pessoal ia lá, cara. Olha o que o cara... Aí o cara fazia. Pô, aí a primeira coisa... Qual que é a primeira coisa básica que eu fui fazer? Fui procurar na internet observatório, cara. Nem existia. O nome do astrônomo não existia. Entendeu? Mas beleza. Tô ali quieto. Aí começava, cara. Ia chegando o dia 5 do mês. O cara, pessoal... Tá chegando o dia daquele nosso compromisso, hein? Pra garantir o terreno, tal, não sei o quê. E aí a galera depositava 30 conto, 60 conto, 80 mil reais, cara, na conta desse cidadão. Meu Deus. Entendeu? Iam depositando. Aí tinha gente que falava assim, pô, eu tô sem nada. Pera aí que eu vou vender meu carro agora. Eu consegui vender meu carro agora e toda a grana do meu carro eu vou pôr pra você. E os caras foram fazendo isso, cara. Aí o que eu fazia? Eu tava ali... É uma pirâmide... É uma pirâmide pseudocientífica. Cara. É muito pior, porque a pirâmide... Ele pegava tudo pra ele, entendeu? Ele não distribuía nada, era tudo pra ele. Ele não precisava colocar esse dinheiro em lugar nenhum, né? Não, era tudo pra ele. Era tudo pra ele, porque ele ia falar o seguinte: com todo o dinheiro que vocês estão me dando, eu vou conseguir o terreno
e nós vamos construir as casas, tá todo mundo salvo. Aí, quando eu via que a pessoa tava... Eu chamava a pessoa pra conversar, entendeu? Só que aí a pessoa, cara, ela tava tão embrenhada naquele negócio que ela começava a me xingar, cara, entendeu? Que ela começava a me xingar. E nisso, cara, o cara ganhou muito dinheiro. Não foi pouco, não. Foi muita grana. E todo mundo que eu ia conversar, vamos supor que você estivesse no grupo, eu falava, Júnior, cara, esse negócio de Nibiru não existe, cara. Isso é uma invenção desse cara. Aí a primeira coisa que o pessoal fala, pô, mas ele é doutor, cara. Tá vendo como o negócio de apelo à autoridade Sim. é um negócio muito foda. Não, mas ele é doutor. Pô, mas ele... Aí eu falava assim, você já procurou na internet o nome do observatório? Procura aí. Ah, realmente eu não achei, mas isso não quer dizer nada. Eu falei, como não, cara? Seu observatório, todo observatório tem alguma coisa já fez. Não, mas isso aí porque deve ser um negócio secreto e tal. Cara, as pessoas começavam a inventar história em cima, entendeu? O poder do negócio secreto, do cara, velho. Entendeu? A pessoa fica maluca, cara. Não, eu vou dar minha grana pra ele, pum, e dando grana. E eu falava, pessoal, é o seguinte, esse cara um dia, ele vai sumir, cara. E não deu outra. Passou alguns meses. Aí, nessa aí, eu comecei a convencer uma ou outra pessoa que começou a questionar o cara. E aí é que tem um ponto crucial nessa história toda. O líder não pode ser questionado. Não pode. Nenhuma seita dessas, principalmente teoria de conspiração, ela não pode ter o questionador. Porque se tem o questionador, tem uma chance... O cara sabe que o que ele tá fazendo não existe. Se alguém tá questionando, tem chance de mais gente questionar. Então, quando começaram a surgir os questionadores, o que o cara fez? Fechou o grupo e desapareceu com a grana de todo mundo, cara. Já ouviu falar no HAARP? Não. Então, por exemplo, tem a galera que discute o negócio da mudança climática, fala que não existe porque o clima da Terra está sendo manipulado pelas antenas HAARP. O que é isso, então? Como é que é? Você nunca ouviu falar? Tem um projeto, os Estados Unidos tem um projeto para estudar a ionosfera da Terra. A ionosfera é uma camada, né, da atmosfera, tem várias camadas, a ionosfera é uma delas. Os Estados Unidos ele tem um projeto para estudar essa ionosfera, e para estudar essa ionosfera ele construiu antenas e ele joga sinais ali na ionosfera e depois tem antenas que recebe. Com isso ele consegue estudar. Por quê? Porque ele sabe exatamente o sinal que foi, ele entende os efeitos e ele consegue no sinal que... Eu mandei um sinal. Se eu recebi um sinal aqui que é diferente, a diferença só pode ter acontecido no meio. Então, com isso, a gente consegue estudar a ionosfera da Terra. Isso aí são as antenas HAARP. Então, o pessoal começou a falar assim, não, porque o HAARP é que muda o clima da Terra. O HAARP é que foi... Não sei se você ouviu falar na época aqui do Rio Grande do Sul, falaram que o HAARP era responsável pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Que isso, velho. Tem a galera da conspiração. Aí é uma teoria de conspiração. Por que é uma teoria de conspiração? Então, antena poderosa essa. Vamos lá, só para diferenciar a teoria da conspiração da pseudociência. A conspiração, ela pega elementos que são reais, as antenas HAARP são reais, a mudança climática é real. E aí ela junta duas coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é uma teoria de conspiração, entendeu? Isso não é pseudociência, tá? Isso é uma teoria de conspiração. É pegar coisas que existem, que são verdadeiras, e juntar essas coisas de uma maneira equivocada. É isso que a teoria de conspiração faz. Eu vou contar o que aconteceu comigo lá no Rio de Janeiro, quando eu fui fazer minha apresentação no teatro. Fui lá no Rio, cheguei lá domingo, fui almoçar com o grande Afonso 3D, com o Afonso Solano, num bar lá no Botecão, na Urca, comida excelente. Saindo do bar, um cara veio na minha direção, um cara que eu nunca vi na minha vida. Você não é aquele cara do YouTube? Você não é aquele cara do YouTube lá que fala de ciência? Eu falei, sou eu. Eu falava, eu não. Vem aqui, cara. Eu tenho que te contar um negócio seríssimo. Eu falo, o que é, cara? Você já ouviu falar na conspiração Xerox? Já ouviu falar? Você já ouviu? Eu nunca tinha ouvido falar. Você já ouviu? Não. Eu falei, nunca ouvi. O que é a conspiração Xerox? Toda máquina, todo mundo conhece a Xerox, né? Xerox é aquela marca famosa que fazia o tal do Xerox, que é a fotocopiadora, né? Ele falou que toda máquina Xerox que era vendida no mundo, ela tinha uma microcâmera. E ela ia registrando tudo que era xerocado. Tudo. E aí ele falou assim, você não conhece a conspiração? Eu falei, não conheço, cara. Então, conspiração Xerox é isso. Eu falei, tá. Não, e tá nada, cara. Tem todos os documentos da conspiração, eu sei onde eles estão. Eles estão aqui no Brasil. Você quer eles pra você? O cara falou desse jeito pra mim. Eu falei, pô, eu quero, cara. Manda aí. Até hoje você não mandou. Falando nisso, você sabe que a Terra plana teve vários momentos na história. Um dos momentos foi na década de 50, com um cara chamado... É o Dubai. O Dubai, né? Que ele chama.
Você sabe por que surgiu a teoria da Terra plana? Porque o cara fez uma tese, ele falou assim, eu vou provar que eu consigo montar uma teoria de conspiração. E aí ele criou... É isso, cara. É sério, é isso. Eu vou provar que eu consigo. A tese dele de doutorado era provar que eu consigo fazer uma teoria de conspiração. E aí ele pegou meias verdades. Por exemplo, você vê a curvatura da Terra? Você, aqui da Terra? Eu também não. Ninguém vê. Pronto, acabou. Só isso aí. Olha que ponto de partida excelente. Uhum. Entendeu? Ah, mas tem foto de satélite. Mas você acredita na NASA? Acabou. Tá montada a teoria de conspiração, cara. Entendeu? Acabou. E ele provou, e ele fez um livro... Não é como que ele chama, cara? Pô, esqueci, é o Dubai, cara. Eu esqueci o primeiro nome dele. E ele fez um livro, A Terra é Plana, que o livro, na verdade, é a tese de doutorado dele, aonde ele prova e ele dá os ingredientes de como montar uma teoria de conspiração. Entendeu? E tá aí fazendo sucesso até hoje. É isso, entendeu? E, bom, já que a gente tá falando de Terra plana, tem a Terra plana, mas tem a Terra oca também, não tem? A Terra oca é muito mais antiga da Terra plana, viu? Qual que é a Terra oca é do The Hollow Earth Theory. Aliás, quem vê aí Godzilla vs King Kong, já viu esse filme? Já. Atrás tem um cara lá que tá explicando umas coisas, atrás dele tem um cartaz escrito The Hollow Earth. É a teoria da Terra oca. A teoria da Terra oca diz o seguinte, que a Terra, ela não é maciça, né? O interior dela é oco, e lá mora uma civilização super avançada, e no centro da Terra você tem um sol. Aí o cara fala assim, vou te provar. Já viu foto satélite? Já viu uma foto satélite? Uhum. Já viu que nos polos aqui é mais claro? Sim, sim. Aquilo lá é por onde sai o brilho daquele sol interno da Terra. Acabou aí. Porra, e aí como é que o cara vai entrar lá pra conferir? Não é qualquer um que entra. Você já conseguiu passar pela Antártica? Não, pronto, tá aí. Muito bom. E aí, cara, nós falamos aqui de um monte de coisa desse negócio aí que você falou, que é um tema que você falou que é recorrente, né? E que é um negócio legal pra caramba e que pega várias coisas, né? Que é o lance aí. Vamos começar falando do paradoxo, né? Primeiro, é um paradoxo e é de Fermi? Então, pela história original, não é de autoria do Fermi, né? Mas eu acho que ele foi a pessoa que ficou abismada, né? Eu consigo imaginar a cena, porque diz a história, pelo menos, que eles estavam almoçando um dia, um monte de físicos, e algum deles soltou na mesa, tipo, cara, onde é que tá todas as civilizações inteligentes? Deveria ter, olha só, tipo, os planetas do sistema solar, quase todos poderiam abrigar vida, não sei o que, tudo mais. E aí diz que o Fermi ficou, tipo, a conversa continuou para outros assuntos, o Fermi ficou, tipo... Pô, e aí? É verdade. Onde que tá todo mundo? Onde tá todo mundo? Ele ficou, assim, perplexo com essa pergunta. Então não é de Fermi o paradoxo, na verdade, mas acho que ele se apropriou de uma maneira benéfica. Eu já ouvi a história que é assim, que não é dele, mas como ele era o cara mais famoso ali, fala que é dele, porque aí vai ganhar mais popularidade. Pode ser. Entendeu? Pode ser. E eles estavam almoçando e não é em qualquer lugar, né? Era lá em Los Alamos. Sim. Porque ele durante o Projeto Manhattan. Durante o Projeto Manhattan, porque pra quem não sabe, você já viu o filme, tem vários easter eggs, né? Melhor dizendo, no filme do Oppenheimer, que aparece vários físicos ali, só que a galera não se liga. Não. Né? Mas o Fermi aparece... É tanto físico famoso, né, cara? Quase todos os físicos que a gente ouve falar diariamente, sei lá, na graduação, ou em livros de ciência ou história, estavam lá. Estavam lá naquele momento, cara. Isso é um negócio impressionante daquele projeto, pra mim é isso, cara. Reuniu aquela geração ali que eu acho, cara, que não vai ter nunca mais uma reunião daquela. Eu acho que não vai. Não tem. De um nível tão alto. Olha, vários ganhadores de Nobel junto, né, cara? Convivendo no mesmo espaço por vários meses. Imagina se alguma coisa dá errado e a bomba explode e todos eles, sabe, morrem. Já pensou? Tipo, a mecânica quântica só ia ser terminada, sei lá, em 2250, sabe? Com certeza. Eu acho que isso é um problema. Então, não é dele, né? Isso aí o pessoal já tem meio que consenso mesmo. E é um paradoxo? O que você acha? Eu acho que... Porque tem gente que discute isso, né? O nome paradoxo, ele é uma questão semântica, né? Porque eu acho que não é um paradoxo no sentido filosófico de paradoxo. Ele é uma constatação de uma diferença entre o que a gente observa e o que a gente deveria observar. Então, a gente vive em um universo que deveria estar cheio de vida, mas onde que estão todas essas formas de vida? Onde está toda essa vida? Então, não é bem um paradoxo, né? Tipo, é uma contradição. Tipo, a gente deveria ver A, mas a gente não tá vendo A. Então, o que pode ter acontecido, sabe? É meio isso mesmo, né? Qual que é a tua opinião em linhas gerais, assim? Qual das soluções é a tua favorita, assim?
assim? Se tu tivesse que escolher uma. Ou tu não tem nenhuma e tu acha que a gente tá sozinho. Porque é uma solução também, né? Sim. Eu assim, porque até vamos pegar aqui pro pessoal até pra esclarecer, né? Quando a gente fala do paradoxo de Fermi, galera, a gente tá falando de civilizações, né? Sim. A gente não tá falando de vida, não, tá? Porque vida eu acho que tem aí muita. Agora, civilizações, eu acho que nós estamos sozinhos, cara. Sério? Eu acho que sim. Assim, eu não posso discordar com dados, sabe? Eu não tenho como. É uma discussão. Então, sabe, a gente realmente pode ficar... Mas vamos ser, a solução que eu acho mais interessante é a Floresta Negra, cara. Eu acho que ela é a mais assustadora. É, né? Ela e a hipótese do Berserker. Ah, explica essa aí do Berserker, qual que é? A do Berserker, ela... Sabe as máquinas de von Neumann? Que Não, a explica ideia... aí pra galera. Assim, existe uma ideia, que é aquela ideia de que a gente pode, por exemplo, colonizar a galáxia... Só antes, né? Vamos explicar aqui pro pessoal o negócio seguinte. Quando eles postularam, vamos dizer, essa constatação, esse paradoxo, começou uma busca atrás de respostas para eles. Sim, uma busca ferrenha. Que começou a ser levada a sério, inclusive. Isso, que ela vai até hoje, né? Então, a partir daí começam a surgir várias e várias teorias ou hipóteses para explicar o porquê do paradoxo. Na verdade, ele não tem uma resposta, mas o que a gente lê e o que a gente estuda são as N diferentes maneiras de explicar. Todo dia surge uma nova. Todo dia surge uma nova. Inclusive, muitas das possíveis respostas e soluções do paradoxo de Fermi nem são de físicos ou astrônomos. Algumas apareceram na cultura popular. Sim. Tipo a hipótese do Berserker. Ela apareceu na cultura popular. Depois, daí ela foi transformada em ciência com artigos e tudo mais. Então explica isso aí pra nós, como que é? Tem essas máquinas de von Neumann. Ou também, acho que no Brasil algumas pessoas conhecem como máquinas de Fermi. A ideia é que uma civilização suficientemente avançada poderia colonizar uma galáxia através de robôs autorreplicantes. Então, um robô vai para um sistema estelar, ele consome recursos in loco, se multiplica, coloniza aquele sistema solar e envia novos robôs para outros sistemas solares. E esse processo ele é exponencial, ele é demorado no começo e rápido no final. Então a gente conseguiria, uma civilização suficientemente tecnológica, conseguiria, sei lá, colonizar a galáxia em 20 milhões de anos, 30 milhões de anos, o que é muito pouco tempo, mesmo em velocidades baixas, sabe? Só que daí qual que é o problema? A ideia seria de que a gente não vê civilizações inteligentes no universo, porque basta uma ela é muito parecida com a hipótese da Floresta Negra, porque basta uma civilização com bad intent, com intenções não boas, com uma civilização ruim, digamos, com, sei lá, que gosta de guerra ou coisa do tipo, que aniquilar todo mundo, para fazer esses robôs autorreplicantes buscar e destruir toda forma de vida, mesmo que seja em estágio inicial na galáxia. E a parte meio tenebrosa disso é que a gente não tem como verificar até que seja tarde demais. Porque antes de a gente ver qualquer tecnoassinatura ou bioassinatura em qualquer canto da galáxia, teoricamente ela já teria sido eliminada, incluindo a gente. Por que a gente tá sozinho? Por que a gente se vê sozinho? Porque a gente foi os únicos malucos que divulgaram pro resto do universo onde a gente tá. Então, de acordo com a ideia do Berserker, quem sabe a gente já está na mira. Entendi. Só tá chegando até nós, entendeu? Que é o que a gente chama hoje de projeto MET, né? Que é Message to Extraterrestrial Intelligence, né? E a gente tá loucamente ali mandando, tipo, galera... O que você acha? Que isso deu uma treta gigante no meio científico de ética científica, né? Porque, por exemplo, nunca perguntaram pra mim se eu queria que mandasse a posição da humanidade, nem pra você, nem pra ninguém, né? E os caras resolveram mandar, né? E aí? Eu não sou contra a ideia de tentar se comunicar com alienígenas ou com civilizações extraterrestres. Tipo, a ideia em si eu não sou contra. Agora, eu acho que é um problema muito sério de quem responde pela Terra. Sim. Quem que vai fazer essa comunicação e com qual intenção, sabe? Tipo, é um órgão governamental de qual governo? E se esse governo tiver interesses diferentes sei lá, da galera que tá aqui vivendo comigo, sabe? No meu país. Certo, tipo, claro. Quem que vai responder pela Terra? O que a gente vai fazer quanto a isso? Então, pra mim, essa questão é a mais complicada. Mas eu vou ser sincero que eu não acho que a hipótese do Berserker seja talvez verdade, sabe? Eu acho que se existe vida pelo universo, eu gostaria de acreditar que ela tem intenções pacíficas. Ah, é? De que a gente vive num universo maravilhoso do Star Trek, sabe? Que a gente só tá esperando pra entrar na Federação Galáctica, assim. Mas é porque aí a gente usa a própria exploração humana, né, cara? Sim. Quando veio alguma civilização que era mais poderosa do que a outra, ela sempre foi opressora, né? Sim. Ela sempre subjugou a civilização que era menos tecnologicamente avançada. E aí a gente usa isso como se isso fosse uma regra pro universo. E tem um ponto que daí ele meio que acaba com o meu argumento, ele é uma fraqueza do meu argumento de todo mundo ser pacífico,
Pacífico, que, por exemplo, vamos supor que a gente seja um estágio ainda muito inicial tecnológico. Quando tu vai construir uma casa, por exemplo, tu olha no terreno, tu se importa com as formigas? Não, né? Vai lá e amassa tudo. Mete a casa em cima, sabe? Da mesma maneira, se a galera quiser, sei lá, destruir a Terra pra construir uma rodovia espacial, sabe? Um negócio assim, tipo... Exato, aí é passar por cima, né? Pode ser que a gente esteja tão inicialmente na árvore tecnológica que isso seja simplesmente... Eles não vejam a gente como vida inteligente que merece ser cuidado ou coisa do tipo. Caso exista outra civilização, algo assim, né? Mas essa do Berserk, você falou que ela nasceu na cultura pop, porque nasceu no quê? Nos filmes? Nasceu num filme que, se eu não me engano, eu não lembro exatamente o nome da trilogia. Se eu não me engano, é Berserk. Ah, é? Só que não é aquele anime famoso. Tem um anime famoso chamado Berserk, não é esse. É tipo um livro de ficção científica que foi continuado por 40 anos, uma coisa assim. Caramba. E aí depois isso acabou entrando na ciência propriamente dita, com cálculos e tudo mais. Entendi. Principalmente quando surgiu a ideia das máquinas de von Neumann, os robôs autorreplicantes e a possibilidade de colonizar, sei lá, o universo ou a galáxia, pelo menos, usando robôs. Entendi. Legal demais isso aí. E a da Floresta Negra? A da Floresta Negra... Essa eu acho a mais interessante. Essa eu acho a mais, assim... É a que me dá medo genuíno. É a que me dá, tipo, me tira o sono de noite, assim. Que eu fico, tipo, ok, se essa parte for verdade e essa solução for a correta, a gente tá muito ferrado. Ou não também, porque a gente não tem como descobrir qual que é a intenção de uma outra civilização. Exatamente. Pode ser que todo mundo todo mundo com medo. Exatamente, tá sabe? Todo mundo com medo. É um jogo como é o dilema do prisioneiro, assim, né? Tá todo mundo ali. Exatamente. Mas a ideia, basicamente, é que a gente nunca recebeu sinais ou mensagens de outras civilizações inteligentes, ou elas nunca deram a cara pela galáxia, porque justamente todas têm medo das intenções de uma das outras. Então, toda a vida pela galáxia é um constante jogo de vou me esconder porque eu não tenho certeza de quais são as suas intenções. Exato. E quem se revelar primeiro corre o risco de ser alvo de uma civilização berserker. Então... então elas se misturam, as duas soluções. Elas se misturam nesse ponto. Uma saquei. Acaba virando a parte, digamos, as civilizações malignas da hipótese da Floresta Negra são geralmente as do berserker. São geralmente as civilizações que querem, tipo, procurar e destruir toda a vida na galáxia. O que faz sentido em um ponto. Os recursos são escassos. Só que eles são tão grandes, tipo assim, a gente tá falando de proporções tão imensas de recursos, tipo o tamanho de uma galáxia, que a gente nunca chegou a conceber isso. E a gente provavelmente vai demorar, se um dia vai chegar nesse ponto da árvore tecnológica, de conceber tudo isso. Mas e se para uma civilização suficientemente avançada, realmente chegou a hora de pensar, que nem a gente pensa hoje, os estoques de urânio na Terra vão acabar em 40 anos, e se chegou no ponto que uma civilização pode começar a pensar, os estoques de urânio na Via Láctea vão acabar em 10 milhões de anos. Então acho melhor a gente começar a destruir tudo que use isso, sabe? Ok. É uma possibilidade, né? E ela tem, o pessoal entender, ela tem esse nome da Floresta Negra, que é a mesma coisa quando a gente entra numa floresta, né? Você não quer, sabe? Você não sabe que bicho que tá ali escondido, né? Eu odeio a sensação, por exemplo, de estar, sei lá, vai acampar e acender uma fogueira no meio do nada, sabe? No meio do escuro. Porque aí você já deu sua localização. Já deu. Tipo, acende 2 fogueiras, entendeu? E fica numa outra, sabe? Porque daí pelo menos tem 50% de chance de não ir na tua, sabe? Exatamente. Ou vai nas duas e tá todo mundo ferrado. E aí, nessa ideia da Floresta Negra, entra... Então é legal, né? Porque ela tem a ligação com o Berserk, mas ela tem a ligação com o sinal UOL, né? Tem, porque a gente recebeu esse sinal uma vez só. Nunca mais... Por que nunca mais se repetiu? E se foi uma civilização que chacoalhou um galinho da árvore ali, né? E agora a gente botou a cabeça pra fora dos galhos, assim... E a gente tá, tipo, é o próximo, sabe? A gente agora tá só esperando. Mas aí o lance da gente... Então, aí o lance da gente mandar a nossa localização, que começou com o Carl Sagan, né? Sim. Que mandou lá no disco. Filho da mãe, Carl Sagan, você. Hein? Só que o dele ainda foi benéfico, tipo, pra pensar, porque não era emissão de rádio. Ou emissão eletromagnética. O cara tinha que pegar o disco, né? Tipo, alguém vai ter que achar a Voyager. Ela emite sinais, mas eles são fracos. E são direcionados à Terra. Então, é uma dificuldade logística aí. Então, acho que ainda a gente pode fechar o olho assim e fingir que nunca aconteceu. Mas e aquela iniciativa da 2000 e alguma coisa, que a gente mandou uma mensagem para um aglomerado globular? Sim. Tu lembra qual? Mensagem adesiva, que você disse? Não. Mais nova agora. Mais nova. Sabe quais foram as mensagens? Uma coletânea de tweets, porque era uma mensagem promocional. Mas aí então tá tranquilo, cara. Os caras vão lá, pô, esse bando de ignorante. Não vamos lá. Deixa, eles mesmo vão se matar um dia. Então, tipo assim, a gente faz... Os caras estão brigando por One Piece, cara. Imagina pega a treta do One Piece e manda pra civilização. Na hora que a civilização vem, vai lá, o quê? Os caras estão brigando por One Piece, cara. A gente não precisa ir lá matar esses caras, não. De jeito nenhum, eu vou passar longe. Vai que passa pra todo mundo, sabe? Tipo, exatamente. Esses caras, eles vão se matar. Mas então,
Porque aí ela junta com a do Berserker, né? Que a gente tá mandando sinal. Se o Berserker diz que todo mundo é todo mundo mal, e aí? Então, mas o Berserker não diz que é todo mundo mal, tá. que só precisa de uma ser mal. E aí a gente começa a entrar num jogo de probabilidades. Certo. Por exemplo, se eu tô numa sala com 50 pessoas, concorda comigo que, mesmo sem conhecer ninguém, existe uma probabilidade não nula de alguém ali ter claro. umas intenções não tão boas, digamos, sabe? Por própria, sei lá, natureza humana, coisa do tipo. Então já começa, sabe, a ficar... Imagina se a gente tem 1000 civilizações na galáxia e 999 são boas que nem a gente. Mas basta uma, né? Aquele 1%, sabe? Só aquele... É 1% vagabundo. É, exatamente. Literalmente, nesse caso. Então aí é complicado. A gente mandando, né? E a gente mandando. Eu sou contra esse negócio de mandar, cara. Ou fizesse uma enquete mundial, né? E aí? A gente manda nosso lugar ou só fica ouvindo? Porque também ficar só ouvindo também é meio chato, né? É meio estranho, né? Tipo, é meio... Porque já parou pra pensar que se a gente tá ouvindo ativamente alguma coisa, a gente só não se deu conta ainda? Tipo, sei lá, um sinal periódico de frequência extremamente baixa ou alguma coisa do tipo que a gente ainda não se ligou que, tem um padrão aqui, sabe? Sei lá, se os picos da onda se juntam a cada, sei lá, 30 anos, sabe? Uma coisa bizarra, assim. Ou se a gente estiver apontando pro lado errado também, né? Tá ouvindo pra lá e tá vindo aqui de trás, alguma coisa assim, né? Essa pra mim vai ser a maior dúvida que a gente pra sempre vai ficar. Como a gente nunca ouviu de volta o sinal WOW, o próprio design do Big Ear daquele telescópio era aquele design que é tipo 2 faixas simultâneas sendo visualizadas no céu, né? Porque isso. Daí que vem o nome, é o Big Ear, porque é como se fossem duas orelhas. E pra mim a maior dúvida sempre vai ser essa, de será que o sinal foi um erro, um ruído estatístico, tipo alguma coisa que deu errado, ou sei lá, alguma origem não sintética para aquele sinal, ou até mesmo terráquea, a origem, ou será que isso foi alguma coisa que realmente veio de fora e durou só aquele tempo, a gente não tem como confirmar de onde que veio? Porque o próprio local da galáxia de onde veio, dependendo de qual das 2 faixas de orelha tiver sido a origem verdadeira do sinal, a gente tem locais completamente diferentes, setores completamente diferentes da galáxia. E aí, sabe, o que a gente faz? Mas aí você acha que o WOW, então, foi o cara colocou ali, balançou o galho, viu que a gente registrou assim, e aí se escondeu. Por tudo que eu li pra fazer o vídeo do sinal WOW, eu tenho opinião pessoal de que eu acho que até hoje é a melhor evidência de vida fora da Terra. Não acho que é uma prova, não acho que é uma mensagem que veio de alienígenas. Mas assim, se a gente tem um lugar pra começar a procurar, eu acho que o sinal WOW talvez seja o melhor, até hoje. Saquei. Mas e se o cara balançou ali o galho e foi pro outro lado também? Imagina, pode ser uma tática também, né? Imagina assim, ó. A tática das 2 fogueiras lá. Aí só tem que criar uma hipótese, cara, pra solução do paradoxo de Fermi, ó. A teoria das 2 fogueiras. Aí, ó. Eu tenho uma ideia ainda melhor. A gente descobre vida fora da Terra, a gente vai até eles, emite um sinal e sai correndo, sabe? Entendeu? A gente bota a cabeça pra fora do galho neles e volta pra Terra correndo. Mas aí é muito arriscado, né? Tá doido. Então a gente soluciona o problema, a gente vê o que acontece. Se eles morrerem dentro de 50 milhões de anos, a gente sabe que tem uma civilização maligna na galáxia, entendeu? Matemática muito simples. Exato. Então é isso, né? Os caras se esconderam e a gente... Vamos ver, né? O que vai acontecer. Mas o paradoxo de Fermi, ele cria várias outras coisas também, né? Tem os filtros, né? O dos grandes filtros também é uma das minhas particularmente favoritas, porque eu acho que ela é uma das mais baseadas em ciência bruta, né? Sim. Que são, tipo, a ideia de que o surgimento da vida, desde o próprio surgimento da vida, a biogênese, o momento em que partículas elementares viram vida, até o momento em que a gente surge com uma civilização altamente tecnológica, existem diversas etapas no processo que funcionam como se fossem filtros mesmo, tipo, algumas passam, algumas não passam. E dependendo da onde a gente estiver no filtro, ele pode estar na nossa frente ou atrás da gente. E dependendo toda descoberta que a gente fizer envolvendo vida fora da Terra, daqui em diante, coloca o filtro em algum lugar. Ou na nossa frente ou atrás. E nenhuma das 2 é boa. Porque, por exemplo, se ele estiver atrás de nós, ele responde o paradoxo de Fermi sem querer. Ele diz que a gente tá sozinho, né? Porque... Ninguém passou pelo Ninguém filtro, passou, né? Provavelmente só a gente. E se ele estiver na nossa frente, bom, talvez a gente não vai passar tão cedo, né? Porque imagina, é uma questão verdadeira. Tipo, imagina que toda civilização inteligente surge, desenvolve física quântica, cria bombas nucleares e se aniquila. Mas você sabe que isso o pessoal tem colocado na equação de Drake agora, né? Sim. Que é o fator de autodestruição. E tem que ter. Mas na original não tinha, né? Na original não tinha longevidade só, né? Não tinha autodestruição.
E aí o pessoal que começou a pensar no paradoxo de Fermi, criar essas coisas, falou, cara, mas tem aí a autodestruição. Aí os caras criam guerra e tal e se autodestrói. Eu acho que o Michael Shermer, aquele filósofo, ele tem uma das melhores estimativas numéricas de qual que é o tempo médio de duração de uma civilização. Ele pegou várias civilizações da Terra ao longo da história, porque a gente não tem nenhum motivo para achar que a gente é particularmente diferente de uma civilização romana. A gente tem tecnologia diferente e tudo mais, a expectativa de vida pode ter mudado, mas... o ser humano é a mesma coisa. Exato. E a organização de civilização continua praticamente a mesma, sabe? As estruturas por trás. E, se eu não me engano, a estimativa dele de duração era a média na Terra. O valor pode estar quebrado na minha cabeça, até se alguém quiser verificar depois aí nos comentários, eu mandar um superchat, mas era de cerca de 324 anos. Era uma coisa assim. Provavelmente o valor não está certo na minha cabeça agora, pode estar errado. Mas era uma coisa muito pequena. Se for parar para pensar na civilização moderna, a gente vamos botar o começo, sei lá, depois da Revolução Industrial. Final de 1700, começo de 1800, a gente tem mais uns 100 anos. Tu acha que a gente vai continuar sem explodir mais nenhuma bomba nuclear dentro de 100 anos? Não, tá aí, o risco aí tá correndo. O cara tá viajando com a maleta já. Eu ouvi uma vez o podcast Hardcore History, do Dan Carlin. Sim, muito bom. São muito bons, mas são muito longos assim também, né? Tem que ouvir com calma. E no podcast especial, que é uma edição Blitz, que é aquele podcast de 5 horinhas só. Que é a versão curta do podcast dele. Ele tem um comentário que eu achei muito legal, que é: a era nuclear, ela não acabou com o fim da Guerra Fria. Ela começou com o desenvolvimento da primeira bomba atômica e ela continua até agora. A ameaça de aniquilação mútua da civilização humana continua até os dias de hoje. Só que, por exemplo, eu sou de uma geração que eu não vivi isso na pele, diariamente. Os meus pais viveram. Tu provavelmente viveu também. A minha mãe fala que quando ela era criança, ela via muito filme, TV, coisa assim, e o sonho dela era ter um bunker. Era, porque os filmes pós-apocalípticos eram muito famosos, né? The Day After. Day After foi um filme, cara, quando eu vi assim, eu falei, caramba, cara, se for isso aí, nós estamos ferrados. Exato. A gente nunca vai passar por um negócio desse, sabe? Tipo, no sentido de, a gente não vai ter capacidade de vencer um negócio desse. Sim, com certeza. E tu confia o suficiente na humanidade hoje? Nem um pouco, Então. Eu não confio nem um pouco mesmo. Se eu tenho medo terrível, assim, que eu tenho, é esse aí mesmo. É da autodestruição por meio disso aí. Eu tô lendo um livro no momento chamado O Precipício. Ele não tem versão em português ainda, então em inglês é The Precipice. Ele é um livro sobre crise e risco existencial. Crise existencial literalmente no sentido de coisas que ameaçam a nossa existência. E o autor se propõe, na duração do livro, avaliar analiticamente, cientificamente, o que pode colocar a nossa existência em risco, qual que é a probabilidade disso acontecer. E isso é um campo de estudo relativamente novo, porque não era levado muito a sério pelas pessoas, tipo, por que eu vou estudar motivos de a gente, sabe, acabar podendo... É isso que eu falei, né? Quando o Drake, depois a gente fala da equação de Drake, pessoal, mas quando o Drake bolou a equação dele, ele não colocou esse fator. E aí, com o avanço, o pessoal falou, calma aí, porque tem um negocinho aqui que você não tá levando em consideração. E esse autor coloca a chance de extinção humana nos próximos 100 anos em 1/6. Caramba! É alto demais pra mim. É alto pra caramba. Não tô confortável com esse valor, sabe? É muito grande. Então, roda aí 6 civilizações, uma delas não vai passar, sabe? Então, a gente talvez tenha uma resposta do filtro. Esse seria um grande filtro, né? Esse seria um grande filtro. E pode ser, na verdade, que esse seja o primeiro dos grandes filtros tecnológicos, porque a gente tem inteligências artificiais gerais vindo aí. Alguns autores, tipo Nick Bostrom, por exemplo, eles afirmam que isso pode ser o fim da humanidade, pelo menos como a gente conhece. Outras pessoas que pode ser um recomeço, que talvez a gente, tipo, como seres humanos de carne e osso, fique pra trás e a gente gere nossos sucessores, digamos. Aquele negócio de meio que Deus ex machina, sabe? Sim. Que é um negócio... Também é um outro... Mas eu tenho mais medo de bombas nucleares do que de inteligência bomba nuclear, com certeza. Bomba nuclear vai ser um fim trágico demais, né, cara? Tá louco, tá doido. Mas é porque são vários filtros, né? Em cada etapa da vida vai tendo filtros, né? Só entre o espaço de a vida surgir com a abiogênese até o espaço de surgir uma civilização tecnologicamente avançada, são 9 filtros. 9, tem aquela lista que o cara fez, né? São 9. Isso. E assim, cada autor bota os filtros onde ele quiser também, né? Porque exatamente. É um campo de estudo em ascensão, em desenvolvimento. Então, tem um filtro que vai da abiogênese ou de moléculas essenciais para a vida para o mundo de RNA, depois que vai para unicelular, multicelular,
E assim vai, continua a reprodução, propagação, né, da espécie, e vai indo, né? E por isso que em 2000 e... Quando que foi o ano que... Lembra daquele meteorito marciano que acharam na Antártida? Pô, que... 1996. 96, que tinha ALN supostos... 84001, que era um micróbiozinho, que o Fantástico mostrou também. O Fantástico mostrou na televisão. Aliás, esse meteorito ele é muito importante para a volta da exploração marciana, sabia, né? Por quê? A exploração marciana, a gente foi Projeto Marine e Projeto Viking. Uhum. Depois do Projeto Viking, a gente não achou vida nem nada, ficou parada a exploração de Marte. Aí ela foi voltar em 97, aí mandaram sonda, as sondas se perderam e tudo, e ela foi voltar em 97, graças a esse meteorito. Porque ele viu aquelas estruturas ali, ficou aquela dúvida, ou será que aquilo ali é vida ou não é? Bem, cara, tá na hora da gente voltar lá. E aí voltou a exploração marciana por causa daquele meteorito. E o chato é que é totalmente inconclusivo, né? Tipo assim, não tem como tomar conclusões com base nesse meteorito, né? Tipo, ele nem pra sim, nem pra não. Ele é simplesmente, não dá pra fazer, tipo, dados com isso aqui. Não tem, é isso mesmo. E aí, por isso que resolveram voltar a explorar Marte. Aí começou os rovers e tal, que é essa era que a gente vive hoje. Então foi aquele meteorito lá. E esse meteorito foi importante pra iniciar essa discussão do grande filtro, de uma maneira mais desenfreada. Sim. Porque foi ali que começou a galera a perceber, pera... Vamos supor, então, que a gente vá pra Marte e ache vida microbiana fóssil. Cara, isso não é uma boa notícia. Isso significa, provavelmente, que a gente passou pelo grande filtro e a gente tá sozinho. Agora, vamos supor que a gente encontra vida, sei lá, multicelular. Cara, então talvez o filtro tá na nossa frente ainda. Então, nós vamos passar. Nenhuma resposta é uma boa resposta. Nenhuma é uma boa, Eu tive um amigo uma vez que me falou uma frase que ficou comigo, presa, que é... Não faça perguntas para as quais você não quer saber a resposta, sabe? E aí eu fiquei pensando, cara, mas eu quero saber a resposta, eu tenho essa curiosidade, então qualquer, mesmo positivo ou negativo, eu quero saber se a vida existe ou não fora do universo. Em outro lugar, né? E outras coisas que esse paradoxo criou também, né? A gente pode dizer que é desmembramentos, né? Sim. Porque aí nesses estudos aí das civilizações e tal, surge o cara lá na Rússia, o Kardashev, né? Que é um negócio legal pra caramba, aquilo lá das civilizações também, né? A sacada dele em 1960 e alguma coisa, de categorizar civilizações com base no uso de energia, e dividir em 3 tipos ainda, né? São os 3 tipos, assim, olhando em retrospecto, óbvios, sabe? Sim. Mas, pô, foi uma sacada genial na década de 60. Exato, né? Você vê que lá o cara já tava preocupado com isso, né? Agora, uma coisa que me intriga em tudo isso, cara, é porque que tudo aconteceu na década de 60, né? Foi um momento maravilhoso, né? Porque o Drake é daquela época, o Fermi foi mais ou menos nessa época, o Fermi foi um pouco antes, né? Uhum. Mas o Drake é dessa época da equação, o Kardashev é dessa época também, e aí tudo acontece ali, dali que explode, né? Eu tenho opinião de que acontece hoje em dia ainda, a gente só não deu tempo suficiente pra consolidar o fato. Eu tava pensando nisso nesses dias, inclusive, porque, por exemplo, eu acho que Nick Bostrom, ele tem vários artigos relevantes, tipo da hipótese da simulação, essa parte do grande filtro. Eu acho que ele vai ser um cara que daqui a 20 anos a gente vai olhar pra trás como esses autores da década de 60. Entendi. Sabe, ele e alguns outros. A gente não deu valor pro cara, né? É porque no momento a gente não tem como ver uma real expressão da relevância científica ou filosófica de alguma coisa. Demora alguns anos pra gente olhar e falar, cara, peraí, tem alguma coisa aqui, sabe? Acho que a gente vai estudar isso por muito tempo ainda. Eu acho que esse tipo de coisa acontece. Mas realmente a década de 60... Será que tem algo a ver com o momento cultural da época, assim, a contracultura? Sei, né, cara? Eu não sei por que é. Tem que pesquisar isso aí. Porque então, um dos desmembramentos, é o Kardashev, né? Sim. Que é com as civilizações lá, que é explorar a energia do planeta, depois do Sol e depois da estrela, depois da galáxia, né? Uhum. Você fez um vídeo disso aí também, né? Fiz um vídeo que é disso legal também. pra caramba, diga-se de passagem, que é sensacional. E você acha que a gente vai chegar em qual nível? Nós? Olha, eu sou um otimista por natureza. Então eu acho que a gente chega pelo menos no 2. No 2? Pelo menos no 2. Caramba. Eu sou muito otimista. Eu preciso deixar isso claro sempre que eu falo sobre essas coisas, que eu sou muito otimista. Então a minha opinião não é a da maioria nesse caso, sabe? Mas a gente tá em qual? Tem uma... 0784, né? É um número que é 07. 07, mais ou menos. Só que a gente pode pular, assim, a gente vai dar um pulo muito grotesco de 07 para 1 se a gente conseguir fazer fusão nuclear a frio, né? Sim. Porque daí instantaneamente a capacidade energética da humanidade dá um salto assim que a gente nunca antes na história viu, né? Tá, mas aí a gente não consumiu os recursos, né?
O lance dele é não consumir o recurso? Porque também o negócio do Kardashev é dramático, né, cara? Pra que eu vou consumir o recurso todo do planeta, né? Sim, mas aí a categorização original do Kardashev é com base em potência de energia. Então, sim. Primeiro começa com 10 na 16 watts, depois 10 na 26 watts, depois 10 na 37 watts. Eu fiquei muito triste que ele botou uma potência a mais no último, assim, podia ser tipo de 10 na 10 em 10 na 10, sabe? Uma coisa assim não, mas ele foi dar um pulo maior, né? Então, pra ele, tudo que importa é energia. E aí tem uma coisa peculiar, que eu lembro, assim, na época da pandemia, que tava todo mundo muito tempo em casa, e algumas discussões surgiam, tipo, tinha a discussão do gasto energético com Bitcoin. Sim. E aí eu tive um pensamento interno que eu não verbalizei ele, mas eu acho que, por exemplo, quando a gente fala em escala de Kardashev, não importa o uso da energia. Então, o que importa é usar a energia. É só. Então, a gente consegue imaginar uma civilização hipotética, tipo 2 na escala de Kardashev, que usa toda a energia disponível da estrela só para minerar Bitcoin, sabe? Caramba! Isso é uma possibilidade, porque a única coisa que importa é o gasto energético. O Kardashev nunca diz como ele está sendo gasto. Ah, sim. Ele só coloca as potências energéticas. Coloca o número, né? Exatamente. Se a gente atingir o número, a gente virou a chave. Então a gente precisa, como humanidade, gastar energia, se a gente quer avançar na escala de Kardashev. Sim. Porque se tu for parar pra pensar, uma coisa leva a outra. Então, se a gente está gastando energia para manter funções humanas, significa que a gente está tirando e extraindo essa energia de algum outro lugar. E outro ponto do grande filtro, escassez de recursos. Sim. Por exemplo, nossas reservas de urânio, mais uns 60, 70 anos, com sorte, assim, se a gente não descobrir novas maneiras de fazer energia de uma maneira Mas aí eu sou o advogado do Hélio 3, cara, na Lua. Pegar o Hélio 3 lá pra fazer a fusão nuclear aqui. E tu acha que... Ah, tá, isso que eu ia perguntar. Tu acha, então, tipo assim, que a gente usar o Hélio 3 pra fusão nuclear aqui, lá, ou só, tipo assim... Eu acho que pode começar aqui, né? E depois, provavelmente, se ele tiver colonizado, ir para os outros lugares, né? Mas ele aqui já vai ser um uso sensacional. A única coisa que eu fico muito triste com fusão nuclear é que aquela tecnologia que todo ano tá 10 anos no futuro, né? Todo ano eles renovam o prazo. Infelizmente. É igual o supercondutor lá, né? Que a cada 2 anos aparece um novo. Um novo aí e não dá certo. Ou igual, né? até então, o lançamento do James Webb, né? Que todo ano é ano que vem. Agora felizmente, ele tá no... James Webb, eu tenho uma das maiores vergonhas que eu já passei ao vivo. Ao vivo não era, né? Era gravado, mas eu fui no programa do Rony Von em 2016 e ele falou assim, e o James Webb? Eu falei, nossa, nós estamos super felizes, cara. Ele vai ser lançado em 2018. Toda vez que eu vejo aquilo, cara, dá vontade de eu sumir. Tudo que o Einstein fez foram experimentos mentais que a gente chama. Só mental? Isso eu acho incrível, né? É pensando, cara. Cara, isso é incrível, incrível, incrível. E aí ele então ele começou a ir a fundo nesse problema e ele então introduziu as equações que são as famosas equações de Einstein, que ele introduziu no paper de 1914, né? 1914, que é a relatividade geral, que deu origem então à relatividade geral. Mas é assim, o Einstein, ele era o cara, né, que pegava as equações, publicava e falava, ó, tá aqui, não sei resolver, mas tá aí, ó. Como assim não sei resolver? Ele foi, porque o lance do Einstein era um negócio de experimento mental. Então ele tinha as equações e só, tá aqui, resolve. E ele jogava pro mundo. E aí aí tinha uma galera, porque na época, isso aí é legal de falar. Ele tinha um respeito já na época ou não? Quando ele começa... Ele já tinha Nobel, não tinha ou não? O trabalho do Nobel já, pelo menos. Do fotoelétrico, né? Já. Isso, ele já era um cara, conhecido, isso. Tá. Só que uma coisa que é legal da gente falar sempre é que não era só o Einstein. Naquele momento ali do mundo, tinha uma galera muito foda pensando em várias coisas já, entendeu? E essa galera aí, um deles lá que é o Schwarzschild, que a gente fala, que foi um dos caras que resolveu as equações do Einstein. Porque os caras viram o seguinte, quando eles bateram o olho naquele negócio, eles falaram, caramba, isso aqui tem aplicação na astrofísica. Isso aqui vai ajudar a gente a resolver um monte de coisa que a gente não sabe. Um dos problemas grandes é uma estrela morrendo. Entendeu? Então o cara começou. O Sol é uma estrela. Tá. O que vai acontecer com o Sol quando ele morrer? Vai acontecer porque a estrela depende da massa dela. Certo. E o Sol tá queimando hidrogênio, depois vira hélio, carbono, nitrogênio, vai seguindo ali a linha. Ele vai ficando mais leve ou mais pesado? Ele vai ficando, né? Ele vai inflar, vai virar uma gigante vermelha e depois ele vai murchar e vai virar uma anã branca. Tá. Isso aí é o Sol. Aí, massa do Sol. Vamos considerar que a massa do Sol é 1. Aí o cara falou, se tiver 2 vezes a massa do Sol, 3 vezes, 4 vezes, e foi fazendo.
pra ver o que ia acontecendo com isso. Na conta. Na mão, entendeu? Nossa. E na Primeira Guerra Mundial, né? E ainda lutando a Primeira Guerra Mundial. No front de batalha. O Schwarzschild acho que era mais maluco que o Einstein, viu? Porque o Einstein, ele fazia as coisas... O Einstein virou funcionário público, funcionário de escritório de patentes. E ele... Por que ele gostou de serviço? Porque ele fazia o serviço rápido, cara. E tinha muito tempo. E depois ele ficava o tempo pensando, entendeu? O Schwarzschild não. O Schwarzschild tava lá no meio da guerra. Você tem obrigação de criar uma teoria revolucionária, né? Cara, não, você faz podcast de 8 horas, como que eu vou ter pra pensar? E você fica aí quando Como é que eu vou pensar? Você tá só trocando o botão, dá pra você ficar viajando aí, cara. Beleza. Isso mesmo, cara. Que legal isso, cara. E aí, quando esse Ele nem se importava, então, ter um trabalho chato, porque ele tinha ele tinha o tempo dele pensar. Aí ele ficou pouco nesse escritório, depois ele virou professor e tal. E quando o Schwarzschild chegou numa estrela ali com umas 8, 10 vezes a massa do Sol, ele viu que acontecia um negócio diferente, cara. Que ela não morria igual o Sol. Entendeu? Ela explodia, ia ter uma explosão nela aí, porque ela ia consumir todos os elementos, até o ferro, que é o último. E isso ela ia implodir e depois explodir, que é o que a gente chama de supernova. E isso também não era o final da vida da estrela, porque isso ainda sobra um caroço. E esse caroço ainda, ele foi lá e foi fazendo as contas. E tudo isso por quê? Porque o Einstein tinha desenvolvido todo a gente chama de um arcabouço ali, para o cara poder se basear e fazer tudo isso. Quando ele chega nesse caroço, ele vai fazendo a conta. Pô, e se esse caroço tiver uma vez a massa do Sol, 2 vezes a massa do Sol? Tá, e começa de novo. E aí ele descobriu que quando tem mais que 3 vezes a massa do Sol, esse caroço, ele se colapsa para dentro dele. Ou seja, toda a massa dele vai ficar num espaço muito pequenininho. E aí eles chamaram isso na época de estrela negra. Ah, não tinha um nome. Não tinha um nome. Chamaram estrela negra. Por quê? Nunca tinha sido observado isso no universo. Só teórico. Inclusive, nossa, tanto teórico, cara. O Schwarzschild quanto o Einstein, eles não acreditavam nesse objeto. Só, cara, isso aqui não pode existir, cara. Isso aqui não pode existir. Eles pensavam que era impossível. Eles morreram, assim, sem acreditar na existência desses objetos. Era bizarro demais pra acreditar. Porque isso aí tem uma coisa legal até da gente falar, né, Roberta, na física e tal. Tem coisas que a gente consegue resolver matematicamente. Então tá resolvido. Por exemplo, o buraco negro, que é o que a gente fala, ele estava resolvido matematicamente desde 1920, 18 e tal. O que é estar resolvido matematicamente? Por causa das equações, cara. Você resolveu. A matemática tá ali, ela não viola nenhuma lei física, ela não viola nada de matemática, tá perfeito. Isso é uma coisa. Agora tem a outra coisa, que é verificar. Será que, existe uma estrela igual ao Sol? Opa, existe, estamos vendo aqui, ali. Tá. Beleza. 2 vezes a massa do Sol? Opa, tem existe. Também. Check. 3 vezes. E aí foram indo, entendeu? Só que o buraco negro demorou décadas pra gente poder observar um. Foi quanto tempo depois? 1950, né? 50, né? Foi 50 com a radioastronomia, né? Isso, com a radioastronomia. O Einstein morre que ano? 30. Como que é? Ele morre antes, então. Ele morre antes. Ele morre antes de saberem que o que ele tinha previsto realmente existia, cara. E o Schwarzschild morreu na Primeira Guerra, né? Morreu durante uma batalha na Primeira Guerra. Durante a batalha. E quando ele chega nesse negócio do 3 vezes a massa do Sol, ele descobre que a força gravitacional ali ela é tão grande que a velocidade de escape, igual a Terra tem uma velocidade de escape. Para eu mandar um satélite fora da Terra, 40 mil km por hora. Nossa. A velocidade de escape desse objeto era maior que a velocidade da luz. Maior que 300 mil quilômetros por segundo. É impossível na teoria? Não, é maior que a velocidade da luz. Ou seja, nós nunca vamos ver. Porque a luz é a coisa mais rápida. Se algo tem que andar mais rápido para escapar dali, aí chamou de estrela negra. Daí que surgiu. Nem a luz sai. Nem a luz sai dele. Da força gravitacional dele.